O programa Feito Pra Gente é um oferecimento de Pit Stop Conveniência, só no Alto Posto Imaru. Minas Fabril Uniformes, 34248685. Drogaria Multifarma, mais saúde para você e sua família. Zap Telecom, sua internet fibra ótica em Redenção. Seja muito bem-vindo ao programa Feito Pra Gente. A gente está começando mais um programa e você é nosso convidado especial a se posicionar e curtir o programa de hoje. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com um dos participantes da Conferência Impacto Vida 2015. Não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista. Supermercado Brilhante, onde fazer compras é um prazer. No Supermercado Brilhante é sempre assim. Ótimo atendimento, promoções super especiais todos os dias e o precinho que você só encontra aqui. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e entregamos a sua compra com rapidez e segurança. Supermercado Brilhante Centro. Atendemos de segunda a sábado das 7 da manhã às 11 da noite e domingo de 7 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Brilhante. Pará Forros, a número 1 em forros PVC e agora com uma grande novidade. Forro PVC em várias cores, forro de fibra, forro de isopor, totalmente acústico, manta térmica e muito mais. Pará Forros vende e instala seu forro em 48 horas com estrutura metálica e garantia de 5 anos. Ligue 3424-3986 e 9189-0029. A Pará Forros você já conhece pela confiança e credibilidade em tudo que faz. Prefira sempre quem tem a garantia que você precisa. Pará Forros, Avenida Independência Centro. O SEMA, Centro de Estudos Maranata, prepara o seu filho para o futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com o melhor sistema de ensino do Brasil, a Rede Pitágoras. Além disso, o SEMA apresenta para a Redenção o convênio Educa Mais Brasil, oferecendo 50% de desconto em todas as mensalidades. Bolsas limitadas. SEMA, educação de qualidade é aqui. Ligue 3424-3070 ou acesse www.redesema.com.br. Além de produtos e serviços diferenciados, no Imaru Company você também conta com a Pit Stop Conveniência, um lugar ideal para compartilhar os melhores momentos com os amigos e curtir aquele lanche super delicioso. Chega mais, vem pra Pit Stop Conveniência, momentos de sabor inigualável. Já estamos de volta com o nosso programa e, como eu prometi, nós vamos conversar com ele que está aqui ao meu lado, dono de uma voz abençoadíssima, carioca. Carioca. Cresceu aqui do nosso lado, Tocantins. Tocantinzão, tudo bem, meu irmão? Tudo Como é que ótimo, você tá? graças a Prazerzão Deus. estar aqui com você. Prazer receber você no nosso estúdio, no nosso programa. A gente vai bater um papo legal e com certeza o pessoal de casa vai ser edificado demais. Sua família são missionários no Tocantins? Isso, eu nasci no Rio e os meus pais sempre tiveram um envolvimento muito forte com a igreja, né? Sempre tiveram um chamado ministerial latente. E aí, em 93, mais ou menos, a gente se mudou para a capital do estado do Tocantins, recém-criado estado do Tocantins, novíssimo. E a gente, a gente brincava de talquinho, né? Era a terra do talquinho, Palmas ali, Miracema, era a terra do talquinho. Por que talquinho? Você dormia de manhã cedo e acordava com aquele talquinho em cima, que era poeira, rosa, de barro, né? As casas não tinham forro. E aí, meus pais aceitaram o desafio missionário de sair do Rio de Janeiro e vir para o recém-criado estado do Tocantins, enviados pela Missão Sacerdócio, em parceria com a Igreja Batista. Então, cresci no Tocantins, dos meus 4 aos 17 anos. E tenho Palmas, assim como minha cidade, realmente, do coração. O Tocantins como estado que me criou, né? O Rio de Janeiro me gerou, nasci no Rio, mas quem me criou foi o Tocantins, então faz parte da minha cultura, a cultura tocantinense também. E vivi experiências assim fantásticas no Tocantins. Minha conversão se deu no Tocantins, né? Fui batizado no Espírito Santo no Tocantins. Tive experiências fantásticas com Deus ali no Tocantins. Então, amo o estado.
Igreja que seus pais estavam. Isso, a igreja que meus pais estavam. Meus pais, eles vieram para fundar uma igreja, né? A igreja... depois entraram em parceria com a Igreja Batista em Palmas, né? Então, inclusive estão lá até hoje, meus pais estão já... Sempre que você tá em Palmas, sempre que eu tô em Palmas, dá uma batidinha na casa do papai, fala assim, e aí, tem a comidinha da mamãe aí, um feijãozinho, é diferenciado, né, rapaz? Comidinha do papai da mamãe é diferenciado. E amo Palmas, amo. E aqui do lado, né, cara? Sim, muitos amigos por lá. Né? Muitos amigos, cara, muitos amigos. Meus amigos, assim, mais chegados estão lá, né? Recentemente você esteve lá com o Ministério Diante do Trono, né? E a gente percebeu que é muito legal. Há muito uma ênfase, assim, de que o profeta não é reconhecido em sua casa. E a gente percebeu que lá o pessoal, a Ana passou para você o momento da ministração e foi um dos momentos, eu estava lá, a gente percebeu que foi um momento bem intenso do mover, da canção que foi cantada, você ministrou. E falando na Ana Paula, como é que iniciou esse seu relacionamento, o chamado para participar do Diante do Trono com a Ana? Então, quando eu completei 17 anos, Pedro, meus pais, eles... Aquela fase da adolescência, né? Você não sabe ali o que você vai fazer. De repente isso vai servir para você que está assistindo aí em casa, um testemunho aqui para edificar a sua vida. Aquela fase complicada, cara. Adolescente, ele não sabe se ele vai para faculdade, se ele compra uma bicicleta, se ele... E se vai para faculdade, se vai qual curso, né? E eu tinha um conflito maior ainda dentro de mim, que era o chamado ministerial. A família toda. Claro. Então, eu esbarrava em algumas coisas, né? Minha mãe queria muito que eu fizesse medicina. Eu nunca fui um aluno ruim, sempre fui um aluno muito bom, muito dedicado, estudava muito. Ganhei o pré-vestibular da minha escola para poder, como investimento no aluno, né? Pô, é interessante ter um aluno bem colocado no vestibular. E aí tinha aberto o curso de medicina em Palmas, recente, então minha mãe queria, você vai tentar medicina. Só que na verdade ela estava projetando um sonho dela em mim. Né? Isso acontece muito. De repente, ninguém vive isso aí, ninguém vive isso aí. Projetando um sonho dela em mim. E eu naquele conflito, porque eu senti um chamado ministerial no meu coração muito forte. Eu tinha 17 anos, eu já estava envolvido na igreja, já era líder de louvor da mocidade, já tinha célula, super envolvido com a igreja, com a vida da igreja, com a linguagem, né? E aí surge a oportunidade de ir a um congresso. O pessoal da igreja, de uma igreja em Palmas, organizou uma caravana para descer para um congresso chamado Adoração e Adoradores. E tinha um congresso bem antigo, lá em Sumaré, em São Paulo. Liderado pelo pastor Ademar de Campos, Azaf Borba, Massal Sugihara. Só, como eles brincam, né? Os dinossauros da adoração, a galera, assim, antiga. E aí eu desci com a minha mãe. Descemos mais de 36 horas de ônibus, de Palmas para Sumaré, para receber. Ela para receber e eu, assim, meu Deus, fala comigo. Alguma coisa. Me dá um discernimento aqui para eu, né? De repente o senhor fala comigo. E aí, cara, o que aconteceu? Nesse congresso, o pastor Massal Sugihara contou um testemunho sobre os filhos deles que estavam morando nos Estados Unidos e sobre o real significado que é ser pai. Ser pai não é criar filhos para você, é criar filhos para Deus. Deus nos deu os filhos, né? E esses filhos, eles retornam para Deus, são de Deus, não adianta a gente querer achar que tem que segurar. Você tem que deixar. E aí ele convidou as pessoas, fez um apelo ali para, de repente, os pais. Se de repente você tá aqui, sente que seu filho tem um chamado ministerial e você tá segurando ele. Começou. E aí minha mãe me pegou pela mão, a gente foi lá, fez uma oração, isso eu tinha 16 para 17 anos. Uma oração de entrega mesmo, de dedicação ao Senhor. No outro ano eu estava no CTM, que é o Centro de Treinamento Ministerial do Ministério Diante do Trono, que é focado em louvor e adoração, ou seja, tudo que envolve arte, dentro da música, dança, teatro, instrumentos, canto, e a área missionária e pastoral. Com 17 anos eu estava nesse seminário e eu nunca mais voltei para casa. Então, foi uma oração decisiva, assim, né? Não é brincadeira. Não, fiz o seminário e aos 19 anos, eu me formei com 18, aos 19 anos eu estava em Belo Horizonte, fui convidado para retornar ao seminário, para fazer um trabalho de divulgação. A gente tinha gravado então um projeto denominado Não Haverá Limites, que foi o segundo CD do CTM. Sim. E no congresso de adoração ali, então, fui convidado na pessoa do Sérgio Gomes, que era o maestro, né, do Diante do Trono, a integrar o Ministério de Louvor Diante do Trono. Eles já fazem aí, vai fazer 7 anos.
Isso na parte do backing ali. Isso, o grupo ainda era grande? O grupo era muito grande. Eu lembro que a gente fez uma viagem para São Luís e Imperatriz e nós fretamos um avião. Saímos da Pampulha, mais de 35 pessoas. Porque back, orquestra, equipe técnica. Então, o grupo era muito grande e eu tanto quanto perdido, né, Pedro? Você imagina um cara de 19 anos dentro do maior ministério de não mais só no Brasil. Dentro do maior ministério de louvor da América Latina. E de repente você tá ali cantando do lado do André Valadão, do lado da Mariana Valadão, do lado da Nívia Soares, do lado da Helena Tanuri. Então foi um susto. Assim, os primeiros anos, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só aumentando, porque vocês passaram a viajar para o exterior. Sim. As participações junto com a Igreja Gateway junto. Exato. Né, gravaram um disco junto. Uma história grande com o Dia do Trono, mas assim, a gente não entende, porque a gente olha a história limitada. Deus, ele vê o contexto todo, né? Então hoje, olhando para trás, eu vejo assim, uau, era para isso que Deus me queria aqui. Se você observar o som do Diante do Trono, como era e o que está hoje, as pessoas que entraram são responsáveis por essa mudança no estilo musical, na forma como a gente toca, no público-alvo hoje. Hoje a gente consegue alcançar uma gama completamente diferente no Diante do Trono, né? De público, um público mais jovem, a gente renovou o público por causa da musicalidade e hoje a gente entende algumas coisas. Sim, a música tem alcançado todas as idades e realmente o Diante do Trono antes tinha essa característica, não, as pessoas mais experientes gostam mais do Diante, mas hoje tinha o fororó, né? Tinha o fororó. O pessoal gosta do fororó, e é legal, eu acho bacana, mas para a nova proposta do Diante do Trono não combinava mais, né? Então, tanto que a orquestra continua, a orquestra agora ela não deixou de existir, ela continua, mas ela faz parte da igreja hoje. Então, diversos grupos tocam com a orquestra na igreja. Mas isso facilitou muito, Pedro, a dinâmica de viagem, por exemplo. Sim, Diante do Trono antes era uma estrutura caríssima para levar. Hoje são 17 pessoas, 15 pessoas. A qualquer lugar também. Né? Hoje são 16, 17? Hoje gira em torno disso, entre 15 e 17 pessoas para viajar. Israel, você falou do Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, CTMDT. Na nossa cidade existem alunos que participaram dentro da nossa igreja, da primeira igreja batista, participaram 3 ou 4 alunos, hoje já estamos no 5º, eu acho. E algumas outras igrejas começaram a enviar também. Seria interessante talvez você falar para o pessoal de casa esse funcionamento, você que também já chegou a dar aula dentro do Centro de Treinamento Ministerial, como é que é esse funcionamento, o tempo, né, o que acontece lá dentro. Tem muita gente que ouve falar do CTMDT, mas às vezes não tem tanta clareza. Acho que você tem bastante autoridade para falar sobre a escola. Não só, e alegria de falar, né? Eu acho que um dos resultados de quem passa por uma escola que atinge o objetivo é a alegria de falar dela. O CTMDT não é 70MDT, como o pessoal é 70MDT, não, nada de DT, mano. O CTMDT é o Centro de Treinamento Ministerial do Grupo Diante do Trono. Como assim? É um seminário que vai te dar todo o embasamento teológico, espiritual e na área do caráter cristão. O CTMDT ele não é um seminário que visa trabalhar a pessoa por um lado só, não. É um seminário de internato, então você tem que ir para lá, mudar para lá, morar lá dentro, certo? Com exceções de pessoas que são casadas, você pode morar, ser aluno externo, que a gente chama, né? Mas frequentar todas as atividades do seminário. O seminário ele trabalha em alguns aspectos. Primeiro, o treinamento informal, ou seja, o cara que é, de repente, o adolescente, o jovem que está aí, né? E o pai não consegue dar um jeito no vaso, de jeito nenhum, não arruma a cama. Lá no seminário, se ele não arrumar a cama dele, vai ser disciplinado. No seminário, ele tem que ajudar na manutenção do campo. Uma abordagem completa. Uma abordagem completa? Como é que ele vai ser um bom mordomo da casa de Deus se não for um bom mordomo da sua própria casa? Então, ele vai ter que ajudar a limpar o campus, a varrer, a capinar. A gente chama isso de treinamento informal. O treinamento formal é o treinamento acadêmico. Que áreas nós trabalhamos hoje no Centro de Treinamento Ministerial? Na área acadêmica. Nós temos todo o curso teológico, que é riquíssimo, com mais de 1.700 horas de estudo teológico, de preparo para esse novo ministro. O Centro de Treinamento Ministerial ele não é um lugar para você descobrir o seu chamado, não. É um lugar para você aprimorar o chamado que você já tem, certo? Então nós trabalhamos em diversas ênfases. Nós trabalhamos na área das artes, ou seja, louvor e adoração, com ênfase. Que ênfase? Você é baterista, você vai
ter o curso de louvor e adoração com ênfase em bateria. Então você vai ter aula de percepção musical, você vai ter aulas de bateria, você vai ter aulas de piano, é obrigatório, você vai ter essas aulas direcionadas. Se você é tecladista, você vai ter aula de teclado, você vai ter aula de piano, aula de prática em conjunto, ou seja, muitas vezes nós temos dentro da igreja ótimos músicos e ótimos instrumentistas, mas não sabe tocar junto, não sabe tocar em banda, não sabe a dinâmica da banda. Então, o centro de treinamento ministerial hoje, ele aborda também essa área ministerial. E, pro cara que é cantor, né, você vai ter uma aula lá de prática de canto coral, né, você vai aprender como cantar em coro, em solo, você vai ter aula de canto particular, né, então ele trabalha com essas ênfases dentro da música. Fora da música, quais são os cursos que nós temos? Nós temos o curso de missões, que dura 3 anos. O curso de louvor e adoração ele tem uma duração de 2 anos somente. O curso de missões ele tem uma duração de 3 anos, sendo que um desses anos é prático. Inclusive, nós estamos vendo aí, né, infelizmente, esse terremoto que teve no Nepal. Sim. E nós temos uma equipe do CTM lá no Nepal. Nós temos 5 alunos que estão lá. Já estavam lá. Nós temos um trabalho no Nepal já há mais de 4 anos. Né, uma base missionária lá. E já esses alunos estão lá e nós estamos recebendo mensagens e fotos. Pessoal, muita gente tem ajudado, né, a gente tem compartilhado nas redes sociais a necessidade, né, e muitas pessoas têm ajudado, eles estão podendo ajudar com muita gente lá, com assistência médica, com alimentação, roupa, cobertor, né, a situação lá é bem complicada, mas um dos focos do seminário também é missões. Então nós temos um curso de missões que vai te dar todo o embasamento teológico e um preparo para exercer missões. Você vai ter antropologia, você vai ter missiologia, você vai ter hermenêutica, toda a base teológica para você poder ser preparado como um bom missionário. E um ano prático nesses campos missionários que nós já temos, né? Vários campos missionários que a gente trabalha em parceria com a Igreja Batista da Lagoinha. Muito bem. Você falou sobre o aperfeiçoamento nos instrumentos. Lá, como professor, um tempo que você lecionou, instrumentos, toca todos, praticamente. Eu toco todos os instrumentos, mas eu já estudava um pouco antes. Filho de pastor, né, cara? Não tem muito pra onde fugir. Não tem um baterista, meu irmão, vamos tocar bateria. Então eu estudei muito tempo bateria. E nós não fazemos de qualquer jeito. Não, eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre gostei de bateria, foi meu primeiro instrumento. Comecei tocando bateria e dali comecei a desenvolver, entrei numa escola e tal. Mas aí chega um baterista na igreja, então vamos para outro instrumento. Então comecei a estudar teclado, e daí o violão, guitarra, contrabaixo, e aí vai indo. Legal. Bom, você está num trabalho novo, recente, né? Vamos dizer, está fresco, saiu agora, novinho, né? O CD Jesus. Achei muito interessante a temática e o nome que foi proposto para o CD. E mais ainda a arte e o desenvolvimento da ideia. Quando eu vi, eu falei, poxa, nota 12. Nota 12. 0 a 10, 12. Foi fantástica a ideia. E fala um pouquinho sobre o trabalho desse CD Jesus. Cara, eu sou muito suspeito pra falar, né? Porque eu tô apaixonado pelo CD, pelo projeto, pela ideia. É algo que Deus colocou no meu coração pra esse projeto específico, né? Eu não queria começar de uma outra maneira. Como você falou da arte, né? A arte é nitidamente que ele cresça e eu diminua, ele tem que aparecer. Os holofotes, as luzes, precisa estar em cima dele. E eu acho que é um retorno, é um regresso, sabe, Pedro? Que a igreja hoje está fazendo para a centralidade de Jesus, tanto nos cultos quanto nas músicas, para a essência do que realmente é ser igreja, sabe? E a gente não quis fugir disso, de maneira nenhuma. Então, todas as canções do CD Jesus, elas apontam para Jesus de alguma maneira, como nosso libertador, como o galardoador, como o rei, como um Deus que é grande. Então, assim, nós apontamos para tanto o caráter de Deus quanto as suas características e queremos abordar Jesus na sua totalidade, entendeu? Nós tentamos fazer isso da maneira como nós conseguimos, dentro das nossas limitações. E o resultado foi muito satisfatório, o CD está maravilhoso, maravilhoso. Eu contei com a ajuda da Ana Paula Valadão, para poder me ajudar nas canções, até um pouco de experiência, acho que vale a pena. Sim. A gente dar essa chance, essa oportunidade para ela. Difícil, né? Pacientemente ouviu todas as minhas músicas, eu gosto muito de compor, então ela ouviu tudo, me ajudou, ficou um dia inteiro comigo ouvindo, parou a agenda dela
faz quase nada também. Parou a agenda dela para me ouvir e ouvir as minhas músicas, e com muito carinho foi me dando toques ali para, isso aqui não é interessante, isso aqui você precisa deixar mais claro. Então tive todo esse cuidado, não só do Diante do Trono como instituição, tratar assim empresa, gravadora, mas do Diante do Trono pessoas, né? Então o pastor Gustavo me dando todo o suporte ali, Israel, nós temos que fazer assim, assado, para começar certo, né? Muito bom ser acompanhado. Poxa, e o abraço da Ana no projeto, né? E ela me emprestou a voz para cantar uma das canções, que é a canção Espírito de Deus. Então o projeto tá riquíssimo, a gente tentou deixar ele o mais puro possível, de letra, de essência, de teologia, de Bíblia. A gente recheou o projeto de Bíblia. E quando você canta a Bíblia, a Ana sempre brinca com isso. Quando você pega a Bíblia e canta, você tem canções eternas. As músicas da Ana tem muito isso. Você tem canções que elas vão cumprir o propósito pelo qual elas foram designadas. Então, a gente recheou as músicas de Bíblia, né? Então, tá muito rico o projeto. A gente tá eu ouço e tô apaixonado por esse projeto. Muito feliz. Legal. Deus com certeza tem muito a abençoar pela capa, pelo conteúdo, pela proposta, em nome de Jesus. Pra gente encerrar, rapidinho uma mensagem para os jovens que estão entrando no chamado de Deus. Nós passamos por isso. Amém. Jesus é a essência de todas as coisas. A comunhão com Ele é imprescindível e ela vem antes do chamado. O chamamento nenhum vem sem o conhecimento de quem é a pessoa de Jesus. Primeiro nós precisamos ter essa consciência. Jesus é uma pessoa e Ele quer relacionamento. Nós não podemos jamais começar alguma coisa ou estar no meio de algo sem um relacionamento com Jesus, senão estamos fadados ao fracasso. Ele é a essência de todas as coisas existem para Ele, nós caminhamos para Ele. Então, se você de repente está assistindo aí, sente um chamado no seu coração, a única pessoa que pode confirmar esse chamado é Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim como eu fiz, eu espero que sirva de exemplo para você. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, vai buscar o Pai em secreto. Eu tenho certeza que se você estiver com o coração quebrantado, contrito, né, que a Bíblia diz, a esse Ele não despreza. Então, busque ao Senhor intensamente, viva uma vida constante de relacionamento com Deus. Tantas pessoas se perdem porque começam a fazer as coisas para Deus, mas perdem Deus. Sem Deus, não perca Jesus de vista, nunca. Coloque seus olhos em Jesus, caminhe para Ele, porque Ele é o foco de todas as coisas. Amém. Querido, obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós fomos muito edificados, os jovens principalmente, com essa mensagem no final. Que Deus venha abençoar muito o seu ministério, sua família, Priscila, né? Sua esposa. Que Deus venha usar muito vocês na obra, assim como toda a família Deus tem usado. Amém? Amém. Obrigado pela sua presença na nossa cidade, na conferência. Tenho certeza que muitas vezes nós iremos nos encontrar aqui e em outros lugares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Veja a nossa reflexão para esse dia. Uma palavra que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12. O escritor fala de algo muito específico que eu gostaria que você pensasse seriamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A expressão contundente do apóstolo é: correndo, mas olhando sempre para Jesus. Olhando para Jesus. Por que que o apóstolo enfatiza tanto este olhar para Jesus? É porque ele já sabe que a nossa tendência humana
é olhar para as outras coisas que são menos importantes. E essa tendência é forte na vida de todas as pessoas. Normalmente as pessoas olham para o pastor e principalmente para os defeitos. Olham para a denominação, principalmente pelo poder aquisitivo ou pela estrutura financeira da denominação. Olha para a igreja e principalmente para os defeitos que ela tem como igreja, pelo fato de estar composta de gente. E toda estrutura formada por pessoas tem problemas. E as pessoas começam a olhar para isso. Olham para a religião pela pompa, pelo nome, pelo número. O mundo é religioso. O número de ateus no mundo é muito pequeno em comparação ao grande número de pessoas religiosas. O número de ateus é pequeno, porque as pessoas querem olhar para a religião. As pessoas querem olhar para algo que de alguma forma dê status para ela. Há pessoas que fazem parte de uma igreja procurando status. Se aquela igreja é famosa, ela é conhecida, ela tem um nome muito grande no mundo, eu vou fazer parte dela porque chegando lá eu também vou ser famoso. Tem pessoas que procuram tudo, olhando para tudo, menos para a pessoa que elas deveriam de fato olhar. E aqui está a centralidade do Evangelho. A centralidade da pregação está em Jesus. O apóstolo diz que nós temos uma carreira proposta, mas esta carreira nós só devemos correr, ou só podemos correr, olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? O autor aqui, que escreve essa carta, um autor não identificado, mas ele diz os motivos por que devemos olhar para Jesus. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, querido, você que está apegado a uma igreja rótulo, acreditando que essa igreja é tudo para você, você que está apegado a rituais da igreja ou denominação que você faz parte, e você não consegue olhar para Jesus e nem consegue seguir a Jesus, você está perdido. Porque Jesus é que é o autor e consumador da nossa fé. Isto é, a nossa fé nasce em Jesus e se consuma em Jesus. Ela começa em Jesus e vai terminar em Jesus. Se você olhar para qualquer outra coisa que não seja para Jesus, a sua fé é vã e o seu futuro é incerto. Só em Jesus nós temos segurança. Só em Jesus nós temos consciência para onde iremos e o que será de nós. Cristo, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Em quem está a tua fé? Se não for em Jesus, querido, você está perdido. A sua fé é simplesmente uma fé popular, uma crença popular que todo mundo tem. Mas em Cristo, a nossa fé é a fé salvadora. Quero orar contigo. Pai, no nome de Jesus, que essas pessoas consigam depositar a fé naquele que é o autor e consumador dela, Jesus, o caminho e a verdade e a vida. Que a bênção do Senhor Jesus seja com todos que nesse momento nos veem e nos assistem em qualquer lugar e que sejam despertados a conhecer Jesus e serem salvos. Em nome de Jesus é que oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe e não esqueça disso. E as palmas assim, ó. Dois, três, vai! Com Jesus aí! O programa Feito Pra Gente foi um oferecimento de Pit Stop Conveniência, só no Alto Posto Imaru, Minas Fabril Uniformes,
34248685. Drogaria Multifarma. Mais saúde para você e sua família. Zap Telecom, sua internet fibra ótica em Redenção.